A Fórmula 1 é o ápice da velocidade, mas também é o limite entre a vida e o desastre. Meu Deus do céu. Passou por cima, quase pegou nas pessoas. Meu Deus do céu. Nos últimos anos a tecnologia evoluiu e a segurança aumentou, mas alguns acidentes mostraram que mesmo no esporte mais avançado do mundo, Um acidente impressionante fez o autódromo segurar o fôlego. o perigo nunca desapareceu. Gente, bateu forte demais. Bateu forte demais. Uma das pancadas mais fortes. Uma das pancadas mais fortes que eu vi na história da Fórmula 1. Na largada do Grande Prêmio da Inglaterra, em questão de segundos tudo saiu do controle, quando no meio do pelotão um toque entre George Russell e o carro de Joe mudou completamente o rumo da corrida. O carro da Alfa Romeo é atingido e imediatamente vira de cabeça para baixo, e a partir dali começa uma das cenas mais assustadoras da Fórmula 1. Caramba, meu Deus do céu. Passou por cima, quase pegou nas pessoas. Meu Deus do céu. George Russell, que também abandonou a corrida, toma uma atitude imediata. Os comissários rapidamente chegam ao local, mas minutos depois vem a confirmação de que Joe Guanyu estava vivo e consciente. Se não fosse o ralo, esse acidente poderia ter tido um desfecho completamente diferente, muito diferente do que aconteceu em Spa no ano de 2001. Durante aquela corrida, Luciano Burti estava no meio do pelotão disputando posição, quando tudo acontece em segundos. Ao tentar ultrapassar a Irvine, os dois se tocam e Burti perde o controle e simplesmente entra dentro da barreira. Por alguns segundos, ninguém consegue ver o carro e ninguém sabe o estado do piloto, mas poucos minutos depois todos recebem a notícia de que Luciano Burti estava consciente. Depois daquele dia, Burti até tentaria voltar a correr, mas aquele acidente marcou o fim da sua trajetória na Fórmula 1 como piloto titular, algo que seria semelhante ao Grande Prêmio da Hungria de 2009. Opa, Felipe Massa batendo aí. Naquele classificatório, tudo parecia normal até que em um instante o mundo vê o brasileiro Felipe Massa parecer dormir ao volante. Um choque extremo para todos, mas a causa desse acidente foi que na frente de Felipe Massa o carro de Rubens Barrichello simplesmente perdeu uma mola da sua suspensão, e essa mola era pequena e quase invisível, porém em alta velocidade ela se tornou um projétil na direção do piloto da Ferrari. É que ele via normal e passou absolutamente reto. Aquele foi um dos momentos mais angustiantes que a Fórmula 1 já viveu, e mesmo sendo diagnosticado com fratura no crânio, o brasileiro sobreviveu. Felipe Massa sofreu uma cirurgia de quase 1 hora, mas o estado de saúde dele é estável, recebeu a visita de Rubens Barrichello. Depois desse acidente, a Fórmula 1 trouxe outras diversas evoluções, mas elas não foram tão necessárias porque 5 anos depois, no Grande Prêmio do Japão de 2014, o desfecho foi cruel. Naquela corrida, os pilotos estavam no limite até que todos veem Adrian Sutil perder o controle do seu carro e bater na área de escape. Nada fora do comum para aquelas condições, e após as bandeiras amarelas serem acionadas, um trator entra na pista para remover o carro de Sutil. Um trator que em tese não deveria estar ali. Poucas voltas depois, na mesma curva, Jules Bianchi perde o controle e o seu carro escapa exatamente para onde Sutil havia batido segundos antes, batendo no trator que estava na área de escape. O carro do francês Jules Bianchi da Marúcia já tinha batido e estava embaixo do guindaste. Bianchi é retirado do carro inconsciente e levado ao hospital imediatamente, mas o diagnóstico é devastador, com uma lesão cerebral gravíssima. Infelizmente, ele não resiste a essa corrida. E ali, piloto? Ali a Fórmula 1 perdia um piloto pela primeira vez em mais de 2 décadas, e a partir daquele dia nasceu o ralo que no Grande Prêmio do Bahrein de 2020 a Fórmula 1 salvou uma vida depois de perder outra. Na primeira volta do Grande Prêmio do Bahrein, o pelotão anda junto em uma disputa intensa, e então em uma fração de segundo tudo muda. O carro de Romain Grosjean toca levemente em outro carro no meio do grid e vai direto para o guarda-reio, atingindo a barreira com tanta força que simplesmente se parte no meio.
O carro desaparece engolido pelo fogo e Grosjean fica preso lá dentro por quase 30 segundos, até que ele consegue se soltar, escalar o guarda-reio e sair da sua prisão em chamas. Ele sofre apenas queimaduras nas mãos, que infelizmente o aposentaria da Fórmula 1, mas ele sai vivo de um acidente que anos atrás seria impossível de sobreviver, como foi o de Fernando Alonso na Austrália de 2016. Naquela corrida, Fernando Alonso vinha colado com Esteban Gutierrez tentando ganhar posição, mas devido a um mau cálculo da distância ele toca na traseira do carro à frente e naquele instante o carro perde completamente o controle. So it was not car failure. That looks a bit familiar to me, to be honest. A McLaren de Alonso decola, bate no assalto e atravessa a brita rodando, destruindo tudo pelo caminho. Quando o carro parou e passou-se alguns segundos, o momento mais inacreditável do acidente foi ver Alonso saindo do carro como se nada tivesse acontecido. Caminhando e acenando normalmente, coisa que Robert Kubica não conseguiu fazer no Grande Prêmio do Canadá de 2007. Naquele grande prêmio, Robert Kubica vem em disputa com Trulli e na aproximação de uma curva rápida ele dá um toque leve, mas leve o suficiente para o carro perder completamente o controle. Gente, bateu forte demais. Bateu forte demais. Uma das pancadas mais fortes que eu vi na história da Fórmula 1. Os médicos chegam rapidamente e retiram Kubica com extremo cuidado e com as expectativas na pior das hipóteses. Mas então a notícia que surpreende o mundo é que Robert estava consciente com ferimentos relativamente leves. Naquele dia, a Fórmula 1 quase viu um carro decolar, mas 3 anos depois Mark Webber mostrou que um carro poderia voar. No Grande Prêmio da Europa de 2010, Mark Webber vinha em velocidade máxima no circuito de Valência, se aproximando rapidamente do carro de Heikki Kovalainen, mas infelizmente ele não consegue frear a tempo e o contato é inevitável. Naquele instante o carro simplesmente decola como um foguete, e quando finalmente chega ao solo ele ainda bate com tudo na barreira de pneus. Gente, o que é isso? Olha, Que pancada é essa? O mundo para por um segundo, mas logo após o acidente Webber simplesmente sai do carro andando como se nada tivesse acontecido. Apenas indignado com a batida, mas totalmente vivo, igual aconteceu com Charles Leclerc na largada de Spa-Francorchamps de 2018. A largada de Spa-Francorchamps é um dos momentos mais perigosos de qualquer corrida, e foi exatamente ali no ano de 2018 que isso aconteceu. Um acidente impressionante fez o autódromo segurar o fôlego. Depois da largada daquela corrida, na primeira curva Nico Hülkenberg erra completamente a frenagem e acerta em cheio a traseira da McLaren de Fernando Alonso. O impacto é imediato e o carro de Alonso é lançado para o alto sem controle, e o que vem a seguir é uma das imagens mais impressionantes da Fórmula 1 moderna. A McLaren voa por cima da Sauber de Charles Leclerc e passa exatamente por cima do cockpit, e a roda do carro de Alonso atinge diretamente a área onde estaria a cabeça do monegasco. O carro de Alonso cai no chão completamente destruído e a corrida é imediatamente afetada, mas no meio do caos vem um alívio ao saber que todos os pilotos envolvidos estavam bem. Principalmente para Charles Leclerc, porque se não fosse o ralo, o fim dessa história seria triste. Esses acidentes mostraram quanto a Fórmula 1 mudou. Mas também, piloto, eles mostram um lado triste de ter que perder vidas para gerar melhorias no esporte. Hoje os carros são mais seguros do que nunca, e cada piloto que entra na pista sabe que em jogo está a velocidade, a glória e às vezes a própria vida. É uma das pancadas mais fortes que eu vi na história da Fórmula 1. Mas e você, piloto? Qual desses acidentes foi o mais tenebroso? E qual ficou faltando? Comenta aí e não esquece de deixar o seu like, hypar o vídeo e se inscrever no canal, que assim você fica por dentro de todas as notícias e curiosidades sobre a Fórmula 1.